A gente falou aqui do que tá na Bíblia. Sim. Mas eu, como um bom leitor de Dan Brown, já li muita coisa dos livros que não estão na Bíblia, né? Eu li Código da Vinci e eu li Inferno. Pô, Cara, Inferno é muito bom. eu prefiro Anjos e Demônios. Eu nunca li esse. Anjos e Demônios É bom eu acho mesmo? que é mais divertido. Ah, é legal. mais legalzinho, assim. Prefiro até do que o Código da Vinci. E eu vou dizer, Código da Vinci não me ofendeu. Não te ofendeu? Não me ofendeu. Pô. Vi o filme, li o livro. O pessoal... Você é peça rara nesse rolê, você sabe, né? Sou. Você é peça... Mas é porque eu penso assim, o problema de quem se ofende não é que se ofende com o Dan Brown. Se ofende com quem acha que Dan Brown tá escrevendo um documentário, não uma ficção. Entendeu? Ah, isso Mas a gente já vai entrar nesse assunto daí. Mas eu queria falar pra você de todo esse lance que tem da famosa biblioteca secreta do Vaticano. Sim. Os livros que não foram inclusos dentro da Bíblia, porque a Bíblia, no final de contas, são cartas. Sim. Cartas, passagens, tudo mais. E provavelmente com o passar do tempo tem coisas que a gente ou perdeu, ou provavelmente não foram passadas, né? Legal. Existe algum livro, alguma carta, alguma coisa de quem estuda a Bíblia e fala assim, putz, tem um trecho aqui, ou talvez tenha a possibilidade de ter essa carta aqui pra, sei lá, pra Judas que a gente nunca achou. Tem alguma coisa parecida, assim? Ah, muito bom. Esse negócio de biblioteca secreta do Vaticano, a Igreja Católica esconde livros, isso é uma teoria da conspiração, tá? É coisa de Illuminati, reptiliano, sabe? Essas coisas meio assim. Porque é muito difícil você esconder esse tipo de informação histórica sobre o passado. Tá, estão escondendo aonde? Quem tá escondendo? Quem são as pessoas relacionadas a isso que... Sabe, eu tenho amigos que são pesquisadores do Vaticano, que são católicos, muito devotos, que vão ao Vaticano todo ano para fazerem pesquisas, para entrar na biblioteca, para analisarem lá. E veja, a gente tem muita confiança histórica, porque por mais que seja 2000 anos, é muito tempo, mas nós temos muitos registros das cartas que eram recebidas pela igreja cristã naquele período. Tá. Então você tem os historiadores comentando, você tem os pais da igreja falando uns com os outros. Então a gente tem os livros do Novo Testamento, e você tem uma série de outros documentos em torno do Novo Testamento, que são geralmente esses textos. Ah, mas tem o Evangelho de Maria Madalena, tem a carta de Barnabé. Por que essas cartas não estão na Bíblia? E o processo de definir o cano do Novo Testamento foi um processo muito orgânico, de quando os apóstolos morrem, a igreja diz, precisamos juntar os documentos apostólicos, para sabermos, temos aqui um registro das mensagens, das pregações, da revelação sobre a pessoa de Cristo que eles trouxeram pra gente. Então o que é que eles procuravam? Os textos com traços apostólicos, ou seja, essa carta aqui veio do apóstolo ou de alguém ligado ao apóstolo? Sim, beleza. É um texto de uso comum da igreja, ou seja, esse aqui é um documento que a igreja não sei da onde, essa aqui diz que veio de Paulo. Mas ninguém sabia dessa carta. Será que é de Paulo mesmo? É uma falsificação, algo assim? Havia muita falsificação de documento naquela época, né? Pô, não tinha cartório, né? Os incríveis cartórios. Não, e outra, era difícil, né? Porque quem retinha o conhecimento era muito restrito também, né? Devia ser uma complicação. Nem todo mundo sabia ler, por exemplo. Né? Por isso que havia muita leitura pública. As cartas do Novo Testamento foram escritas para serem lidas no culto. Então Paulo vai dizer a Timóteo, não, dedica-se à leitura pública da palavra. Porque nem todo mundo sabia ler, então havia um momento longo em que o texto era lido para todo mundo ouvir, porque nem todo mundo conseguia ler. Então existia essa busca por documentos apostólicos, documentos de uso comum das igrejas e que tivessem coerência com a doutrina apostólica, que a igreja reconhecia como doutrina apostólica. O que eles fizeram? Eles procuraram esse documento. Então ninguém decidiu qual era o Novo Testamento. Ninguém escolheu qual era o Novo Testamento. Ninguém... tá aqui o Novo Testamento e é isso. Isso nunca aconteceu. O que aconteceu foi uma busca por esses documentos que já existiam. Então, nessa busca, chegou-se ao que a gente chama de cânon do Novo Testamento. Cânon é a palavra grega para régua, para vara de medir. Era usado para definir uma listagem autorizada de alguma coisa. Então, o cânon do Novo Testamento é a lista de livros que a igreja identificou como sendo apostólicos. Esses livros nós conhecemos. São as cartas do Novo Testamento, os documentos do Novo Testamento. No século IV, a gente já tinha essa lista praticamente fechada já, sobre... Todos concordavam qual era essa série de documentos. Você vai ter, claro, polêmicas ao longo da história, vai ter a Reforma Protestante sobre alguns textos que envolviam o Antigo Testamento e coisas assim. Mas isso é muito tranquilo. Iago, mas existiam outros documentos que não foram incluídos. Certo. Você pensa... Mas assim, nós conhecemos esses documentos. De vez em quando pipoca uma notícia, numa CNN da vida e tal, Evangelho perdido... foi encontrado, não sei o que e tal. E quando você olha geralmente alguma carta que nós já conhecemos, algum texto que os eruditos já conhecem, sendo requentados por algum tipo de sensacionalismo na mídia para dar clique, esse tipo de coisa. A verdade é que nós conhecemos esses documentos. E se alguém achar um documento novo, Iago, acharam aqui uma carta que estava lá no buraco do Vaticano. Tá, essa carta era de uso comum das igrejas? Era uma carta que era conhecida pelas igrejas daquele tempo como vindo do corpo apostólico? Eles iam ter que esconder não só essas cartas,
iam ter que esconder também todo o testemunho histórico acerca dessas cartas para que elas fossem excluídas de alguma forma. E teriam que ter falsificado todos os outros documentos que nós temos acesso que descrevem quais eram as cartas conhecidas daquele tempo. Então é um tipo de rolê historicamente muito improvável, quase impossível, para você poder esconder documento daquele tempo. Você tem erudito do mundo todo. Veja, imagina quantas pessoas adorariam mostrar que existem coisas escondidas na Igreja Católica, esse tipo de coisa. Não é tão fácil encontrar isso. Então nós sabemos que documentos são esses, nós os conhecemos, nós os lemos até. Nós temos acesso, hoje na internet você vê quase tudo isso. Então você tem várias cartas, por exemplo, de eruditos daquele período, pós-apostólicos. Você pensa no Pastor de Hermas, você pensa no Didaquê, você pensa na Carta de Clemente. Você tem vários outros documentos que não são dos apóstolos, mas são do período bem próximo aos apóstolos, pós-apostólicos, que ajudam a gente a conhecer como era o cristianismo naquele tempo. Então, como é que eles receberam o ensino apostólico e retransmitiam esse ensino apostólico. E aí são fontes históricas maravilhosas. A gente lê esses documentos, discute esses documentos, porque ajuda a lançar luz sobre um período primitivo da igreja pós-apostólica. Mas não são incluídos na escritura como palavra de Deus, porque não são textos reconhecidos pela igreja como textos diretamente apostólicos. E esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Iago Martins. Para você assistir o episódio completo, clica aqui do lado e vou deixar um outro corte que você também vai gostar. Valeu.